Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, vamos ler com a ajuda do Senhor e com a guia do seu santo e bom Espírito. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicado. Vamos orar mais uma vez? Clamando ao Senhor que nos ilumine no entendimento da sua palavra. Oremos. Amado Deus, diante de nós está a tua palavra, Senhor. Já foi lida, já foi estudada, mas nós cremos que precisamos da ação do teu Espírito em nós para que possamos entendê-la, a fim de que essa palavra nos tire do caminho do erro, conforte o nosso coração e nos coloque na caminhada cristã para a glória do seu nome. Nos abençoe, Senhor. Não permita que, às vezes, uma falta de instrução do pregador possa trazer algum prejuízo para a sua igreja nessa noite, mas que o Senhor use o pregador para a glória do seu nome e que realmente ele seja a tua boca com a fidelidade à tua palavra e que a sua palavra venha e produza o efeito para o qual ela foi mandada do trono da sua graça, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há 22 anos eu estava no colégio e eu tinha 14 anos. Eu peço para os irmãos, por favor, não faça conta. 22 anos, quando eu tinha 14 anos, no colégio, eu ouvi uma palestra sobre AIDS. Um senhor muito bem vestido, com uma feição muito boa, uma pessoa muito elegante, dava palestra para adolescentes de 14, 15 anos. E ele falava sobre o perigo do HIV. Ele dizia que sobre a doença, sobre o problema de não ter cura, sobre como que as pessoas morriam por causa de apenas uma gripe, porque aquela doença destruía todo o sistema imunológico da pessoa. E no decorrer daquela palestra, alguns colegas meus não estavam prestando muita atenção. Alguns contavam piadinhas e o palestrante percebeu. Em determinado momento ele olhou para os colegas e falou assim: olha, eu tenho AIDS. É uma doença silenciosa, vocês não estão prestando atenção. Eu estou aqui falando para vocês, mas eu tenho AIDS. Eu estou com os dias contados, eu vou morrer. E naquela hora os meninos pararam de brincar, prestaram atenção. E depois de muito tempo, lembrando desse episódio, eu fui entender que aquele homem, apesar de ter seus dias contados, ele decidiu fazer algo de bom com os últimos dias que lhe restavam. Ele decidiu fazer palestras de prevenções contra o contágio do HIV. Em meio ao seu sofrimento, em meio à sua doença, ele escolheu fazer algo bom. Às vezes nós perguntamos, quando recebemos uma má notícia, quando temos algum sofrimento diante de nós paramos e perguntamos: o que fazer em meio ao sofrimento? O nosso texto irá responder essa nossa pergunta nessa noite. Nós estamos aqui na carta escrita pelo apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, meus irmãos, ele escreveu uma igreja que se encontrava na dispersão, um grupo de pessoas que viviam fora do seu país e muitas vezes com problemas de identidade. E ele está aqui ensinando, ele vai fazer isso no decorrer da sua carta. Ele vem ensinando qual é a identidade dos filhos de Deus e o que eles deveriam fazer em situações que eram situações de sofrimento, de constrangimento, de lutas. Ele está ensinando os crentes a enfrentarem muitas vezes desprezo de autoridades, que é o que acontecia naquele momento da história, e também preparando os crentes para uma possível perseguição, e que foi o que aconteceu. Nós estamos aqui perto do ano 55, e me parece que no ano 64 estourou aquela perseguição aos cristãos em Roma por causa do incêndio que teve. A história nos conta que Nero botou fogo em Roma, mas colocou a culpa nos cristãos. E esse incêndio por causa desse incêndio veio uma grande perseguição para a igreja. Aqui Pedro já estava morto. Segundo a tradição cristã, ele morreu crucificado em Roma, de cabeça para baixo, perto do ano 60.
Ele já não viu essa perseguição de dentro. Mas a carta, os irmãos vão ver que ele está prevendo, e a gente vai vendo isso no decorrer dos domingos, ele está prevendo que virá uma grande perseguição. Mas naquele momento, o que acontecia? Os cristãos sofriam perseguição, às vezes, do magistrado civil. Por quê? Olha só o que Roma fazia. Roma chegava para conquistar o lugar, né? E ele, por causa da religião ali do lugar, se fosse uma religião oficial, eles toleravam. O que estava acontecendo na Judéia é que eles estavam tolerando o judaísmo. Agora, o cristianismo até então não era visto como uma religião oficial, era visto como uma seita do judaísmo. Então os judeus eram tolerados e os cristãos eram perseguidos. Mas não se tinha uma perseguição para ir lá matar, jogar no Coliseu, ainda não. Mas tinha uma perseguição velada. Exemplo, a mentalidade pagã não aceitava a ideia de que os crentes comiam da carne e bebiam do sangue de Cristo, porque a gente sabe que é a Santa Ceia, que a gente está falando de pão e vinho. Eles espalhavam entre as pessoas daquele lugar, daquela região, que os crentes eram canibais. E imagina vocês que são empresários e têm seus funcionários, vocês não querem funcionários canibais? Não, né? Ninguém ia querer, né? Uma pessoa de má reputação? Não. Então os crentes sofriam, perdiam os seus empregos, perdia o seu sustento. Os crentes sofriam grandes perseguições por causa de injúrias, por causa de desprezo das autoridades, por causa de perseguições, às vezes mesmo dos seus compatriotas, de próprios judeus, que não aceitavam a sua religião. Sofremos lutas semelhantes a essas no dia de hoje? Sofremos. Quantos de nós não sofremos com calúnias? Quantos de nós não sofremos porque precisamos professar a nossa fé? Quantos de nós não sofremos muitas vezes com o desemprego, ou com a doença, ou com um problema na família, ou com um problema no relacionamento conjugal? Quantos de nós não sofremos com problema financeiro? É até engraçado quando a gente entra em algumas igrejas e a pessoa fala assim: quem está com problema financeiro, levanta a mão. Todo mundo levanta. Os irmãos aqui da igreja Voador, que Deus tem suprido, graças a Deus, né? Ninguém tem problema financeiro aqui não. Mas assim, meus irmãos, nós vivemos em um mundo que nós estamos em constante aperto. Nós não temos conforto nesse mundo. Hoje nós vamos entender por que isso. Nós estamos vivendo num mundo em que o sofrimento é constante para nós. Se não é de um lado, é do outro. Se não é problema financeiro, é doença. Se não é doença, é problema conjugal. Se não é problema conjugal, às vezes é problema lá no trabalho. Se não é problema no trabalho, às vezes é problema aqui na igreja. Por que isso? Você já parou para pensar? Por que a nossa vida nunca está tranquila? Nós não podemos sentar, igual a música do Raul Seixas, no torno do nosso apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar? Por que isso? Meus irmãos, porque nós somos peregrinos aqui nesse mundo. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Olha o tema da nossa mensagem nessa noite: razões para se alegrar em meio ao sofrimento. Não tem jeito de a gente se livrar desses sofrimentos. Então o que a gente vai fazer enquanto isso não melhora? Porque vai melhorar, tá, gente? Não vai ser o tempo todo assim. Jesus Cristo vai voltar e levar a sua igreja para o novo céu e nova terra, e lá está escrito na palavra em Apocalipse que será um lugar onde Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Mas enquanto Ele não vem, o que nós vamos fazer? Sobre isso que nós vamos meditar: razões para se alegrar em meio ao sofrimento. A primeira razão que eu quero dizer para os irmãos nessa noite, ao qual você deve se alegrar, por que você deve se alegrar, é a seguinte: você está neste mundo de passagem. Vou repetir: você está neste mundo de passagem. Olha o que o texto do versículo 1 diz. Começa dizendo assim: Pedro. E meus irmãos, olha, só o nome desse homem daria um sermão. Muitas coisas teria para falar, vou tentar resumir aqui. Quem é Pedro? Pedro é aquele pescador que tinha uma equipe e de repente passou um homem lá e falou assim: opa, venha pescar homens comigo. Esse homem era o Senhor Jesus. Pedro foi aquele que acertava muitas vezes na conversa. Ele falou assim: um dia Jesus perguntou: quem que dizes aí que eu sou? Aí Pedro falou: um diz que o senhor é Elias, outro diz que o senhor é esse, o senhor é aquele, até João Batista e os outros falam que o senhor é. E aí Jesus olha para ele e fala: isso que você, Pedro, quem você diz que eu sou? Aí ele fala: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e fala: bem-aventurado és tu, Simão, que não foi revelado a ti nem sangue, nem a carne,
mas ao Pai que está no céu. Uma vez, Jesus olhou para ele e falou assim: Pedro, você é Pedro, né? Eu te chamo de Pedro, né? Aqui lá no idioma que eles estavam conversando quer dizer pedra, né? E Jesus estava falando para ele assim: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro ali estava simbolizando o colégio apostólico. Ele não era apenas como a Igreja Católica diz, o representante papal, né? O primeiro Papa. Também não era um fragmento de pedra, como tem algumas interpretações. Eu não acredito dessa forma. Eu acredito que Jesus estava apontando para ele, dizendo: olha, você é Pedro, como representante dos apóstolos, e sobre você eu vou edificar a minha igreja. Ele acertou várias vezes. Agora Pedro também errou muito. Os irmãos lembram quando Jesus falou que iriam morrer e que brevemente ele seria entregue? E aí Pedro falou para ele assim: não, Senhor, o Senhor não vai morrer não, eu vou te defender até a morte. Aí Jesus falou: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E o que aconteceu? Quando prenderam Jesus, Pedro foi lá e cortou a orelha do soldado. Jesus botou a orelha no lugar. E aí quando vieram perguntar: você é daqueles que andavam com ele? Não conheço não. Não, você é. Não conheço não conheço esse homem não. Aí teve uma outra pessoa que falou assim: você é porque a tua fala te denuncia. Ou seja, ele era um galileu também, né? Ele falava conforme Jesus falava. Não, eu não conheço. 3 vezes ele negou o Senhor. Pedro, ele, quando foi convidado para ser apóstolo, Jesus falou para ele não voltar mais pescar. E Jesus morreu e ressuscitou. E um dia Jesus estava na praia preparando já um peixe, e Pedro estava lá a noite toda, não pegou nada, e encontrou Jesus na praia. E ele estava pescando, sabe? Eles tinham o costume de pescar com pouca roupa ou nenhuma. Mas a maior vergonha dele não era estar nu, não. A vergonha dele era ele estar desobedecendo Jesus. Já tinha negado e estava fazendo mais uma coisa errada. E aí ele veio com tanta vergonha perto de Jesus. Jesus olhou para ele e falou assim: Pedro, tu me ama? Ele falou: Senhor, eu te amo. Hoje numa conversa, né? Falava muito sobre as expressões, né? Jesus perguntava se ele amava e ele dizia que tinha amizade. Jesus falou: tu me ama? Ele: eu te amo. Ainda falando sobre um amor fraco, um amor carnal, um amor humano. E Jesus pela 3ª vez o apertou. Lembra? Ele negou 3 vezes, né? Jesus pela 3ª vez o aperta. Pedro, tu me ama? Ele falou: Senhor, tu sabes que me ama, que eu te amo. E aí ele falou a expressão que Jesus queria que ele falasse. E aí Jesus olhou para ele e falou: apacenta a minhas ovelhas. Foi isso que ele fez. Deus transformou a vida desse homem ao ponto que em Atos 2, quando o Espírito Santo desce sobre toda a carne, e as pessoas acharam que aqueles homens estavam bêbados, 9 horas da manhã. Quem que foi lá explicar? Pedro. Ele falou: não, gente, eles não estão bêbados não, sendo essa hora da manhã. Isso aqui está cumprindo a profecia que o profeta Joel falou, que nos últimos dias o Espírito Santo desceria sobre toda a carne. E pessoas teriam visões, pessoas falariam, teriam sonhos, e ali foi mostrado através do falar em língua estrangeira as maravilhas de Deus. Pedro fez um sermão belíssimo, que converteu 3.000 pessoas naquele dia. Esse foi o pecador, é esse que está escrevendo essa carta, é esse que foi transformado para ser, como continua a frase, apóstolo de Jesus Cristo. Ser um apóstolo, meus irmãos, não era qualquer coisa. Só existiu 12 e Paulo, né? Um foi um traidor, mas os outros todos foram, salvo João, os outros foram mortos, inclusive Paulo, mortos, martirizados pelo Evangelho. João tentaram matar ele de todas as formas, não conseguiram, ele morreu por velhice. Mas Pedro foi martirizado em Roma. Pedro agora está dizendo que ele é apóstolo porque ele está usando a autoridade de Jesus para falar com aquele irmão ao qual ele estava escrevendo essa carta. É a autoridade que nós pregadores usamos hoje. Sabe João, que está estudando para ser pastor, ainda um seminarista, um dia vai ser ordenado pastor? Meus irmãos, não tem diferença nenhuma entre um pastor e um seminarista que não usa a autoridade delegada pelo próprio Cristo. Se eu abrir mão disso daqui, vocês não vão ter refrigério ou edificação na vida de vocês, porque o que edifica não é um ministério, não é um título, é a quem comissionou. Pedro está dizendo aqui: eu fui enviado pelo próprio Jesus. Esse é o sentido da palavra apóstolo, enviado. Eu fui enviado pelo próprio Jesus Cristo, por isso que eu sou um apóstolo de Cristo.
Então, meus irmãos, não é apenas um título, ele está dizendo quem foi que o comissionou para a missão. Esse foi o Jesus Cristo. E aí ele continua dizendo a quem ele está se dirigindo. E aí que entra a tese do nosso ponto: aos forasteiros que são eleitos, aos eleitos que são forasteiros. Ou seja, ele está dizendo que ele está se dirigindo a um povo que foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo, que nós chamamos eleitos, os predestinados, aquele que Deus salvou lá no pacto da redenção, antes de existir tempo, quando a Santíssima Trindade tomou decisão sobre o povo de Deus e falou: não, esse é o número dos meus escolhidos. Ele está se dirigindo a esses escolhidos, então ele está falando que esses escolhidos são forasteiros. O que é um forasteiro? É aquele que vive de passagem por países e que não está vivendo na sua pátria. O forasteiro é alguém que está de passagem, é um peregrino, é um caminhante. E ele chama os eleitos de Deus de forasteiro. E aí ele vai dizer onde estão esses eleitos: na dispersão, que é um termo ligado ao judaísmo, é um termo ligado ao judeu que vive fora de Jerusalém, fora de Israel, usando um termo bem moderno, fora de Israel. Mas aqui os irmãos vão perceber que ele está usando esse termo de uma forma geral. Ele está falando que os eleitos são os da dispersão. Se eu levasse em consideração que ele estava falando só com os israelitas, aí eu ia falar que só existia eleito em Israel. Então, percebendo, pelo que ele também vai escrever durante a carta, ele está usando o termo dispersão genericamente. Ele está se dirigindo à igreja de Jesus. Ele não está falando apenas aos israelitas que viviam fora da dispersão e vivia ali na região do Ponto, Galácia, Capadócia, que é a atual Turquia, é onde a Turquia dos nossos tempos. Ele está falando que esse povo que é peregrino é o povo de Deus, é o povo que foi eleito antes da fundação do mundo. Ele continua dizendo que esses eleitos estão aqui nesse mundo de passagem. Ele começa a carta dando ênfase a esse ensino cristão. Os cristãos estão de passagem nesse mundo. Sabendo disso, os crentes deveriam entender, ali os crentes do seu tempo, que nesse mundo eles não teriam conforto não. Porque pensa bem, gente, eu acabei de vir de uma viagem agora, é uma maravilha viajar, mas gente, não tem coisa melhor do que dormir no nosso colchão, fala a verdade, amém, Juliana, né? É sim, não tem coisa melhor do que a nossa casa. O conforto está na nossa casa, a gente monta a casa do jeito que a gente precisa, a gente é recebido por pessoas que nos amam, mas o conforto está na nossa casa. Isso é a nossa caminhada cristã. Nós vivemos aqui nesse mundo, nós vivemos bem, graças a Deus, com pessoas maravilhosas, uma comunidade, uma família de fé, a nossa igreja, glória a Deus pela vida de vocês, mas nós estamos aqui de passagem. Não cria ponto aqui nesse mundo não venha fazendo casinha aqui não, que você tem uma casa muito melhor te aguardando. É assim que Pedro começa a sua carta. Lá na frente, no capítulo 2, ele vai dizer assim: amados, exorto-vos como os peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros malfeitores, observando a vossa obra, glorifique a Deus no dia da visitação. Está dizendo assim, vou explicar o que ele está falando aqui. Olha, vocês são forasteiros e não tem jeito, vocês têm que viver nesse mundo até Jesus voltar para levar vocês. Então viva de uma forma santa. Olha só que responsabilidade. Vocês não são daqui, mas viva de uma forma melhor que vocês puderem viver, da melhor forma. Por quê? Porque muitas pessoas falam mal de vocês por serem vocês cristãos. Lembra das calúnias que eu falei no início? Sim, mas vai acontecer que pessoas vendo o procedimento de vocês vão glorificar a Deus. É aí que está o peso de uma coisa chamada testemunho. Vida com Deus, vida para a glória de Deus. Sabe, pessoas podem falar mal de vocês, a pessoa pode ir contra as suas palavras, mas contra o seu procedimento é difícil. Vai criar, às vezes, um certo mal-estar no momento, mas vão ter que dar o braço a torcer e glorificar o Deus que você serve. Por quê? Porque exemplo fala muito mais que palavras. Nós precisamos falar, mas exemplos falam muito mais que palavras. Só nos sentimos bem junto com o cidadão do céu. Aí que está um segredo também para a nossa vida de caminhada aqui, a nossa passagem.
Nós precisamos viver junto com pessoas da mesma nacionalidade. Olha o que diz Efésios: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nós somos da família de Deus e só nos sentindo bem vivendo junto um com os outros aqui nesse mundo. Enquanto Jesus não volta, vou te dar uma dica: o melhor lugar para você viver é na igreja, junto com os santos do Senhor. É o melhor lugar. Eu ouvi um cantor, um vocalista de uma banda de rock, falando sobre brasileiro, falando quando eles vão tocar fora do país. Às vezes nos Estados Unidos, às vezes no Japão. Ele falou também, contou a experiência do Japão, e ele falou assim: às vezes nós encontramos muito brasileiro, comunidade brasileira nesses países que nós tocamos, e as pessoas vão lá, mas às vezes eles nem gostam do nosso som, nem gostam de rock, gostam de outros ritmos, mas vão lá porque sabem que nós somos brasileiros, e a nossa música remete a alguma coisa do Brasil, e lá eles encontram outros brasileiros, e eles ficam felizes com isso. É muito bom quando eu, que não sou do estado, encontro pessoas aqui de outros estados, do meu estado, na verdade. Muito bom. Às vezes nós temos algumas coisas em comum. Às vezes é o time do futebol, às vezes conhece a minha região, às vezes alguma comida que a gente gosta de comer. É interessantíssimo isso. Eu sei que os irmãos que são baianos gostaram de ouvir aqui o meu amigo Márcio, que é baiano. É legal você ouvir alguém lá do seu estado. Maravilhoso. Porque nós identificamos com pessoas que têm a mesma cultura que a nossa, o mesmo conjunto de prática que a nossa. No que diz respeito à nossa vida espiritual, é semelhante. Nós nos sentimos muito melhor junto daqueles que já foram alcançados pela graça de Deus, e viver junto com pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus nos ajuda na nossa caminhada nessa vida. Um conselho que eu te dou: não se isole da igreja no momento do sofrimento. Os irmãos que estão aqui são suporte para você no momento da sua luta, no momento da sua caminhada. Você não é deste mundo. Eu não estou chamando ninguém aqui de extraterrestre. Eu estou dizendo que a tua nacionalidade não é terrena. Você é um cidadão do reino dos céus. Costumes, práticas, pensamentos, modelo de família completamente diferente desse mundo do teu. Já parou para ver? Às vezes você olha e fala assim: porque meu pai me criou desse jeito, minha mãe me criou desse jeito, a minha família foi lá. Se você parar e olhar, essas pessoas que te criaram desse jeito, que fez você ser hoje alguém que valoriza a palavra de Deus, foi alguém que valorizava a palavra de Deus no passado. Às vezes nem sabia o que estava fazendo. Eu tenho família de origem católica romana, que adoram imagens, mas que tinha um padrão moral, que é o padrão moral descrito pela palavra de Deus. E pela graça comum, pela graça de Deus, Deus fez o meu pai me ensinar que mentira é do diabo. Pela graça de Deus, Deus fez a minha avó me ensinar que o trabalho é de Deus. Pela graça do Senhor, eu vi pessoas que são incrédulas, que nem acreditavam em Deus, me ensinar coisas morais que transparecem o padrão de santidade do Senhor. Então, viver com pessoas que têm o mesmo pensamento é uma ajuda para a nossa caminhada. Por quê? Porque a nossa vida aqui não vai ser fácil não, meus irmãos. Enquanto Jesus não chegar, nós vamos viver lutando contra o pecado nosso e contra o pecado de outras pessoas. Nós vamos viver nessa luta, mas nunca se esquecendo que Jesus está conosco, porque Ele nos prometeu. Lembre-se sempre dessa palavra: estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do céu. Esse é o próprio Cristo que nos prometeu. Uma segunda lição a respeito de nos alegrar em meio ao sofrimento: você é um eleito de Deus. A gente falou aqui logo no início sobre quem são os eleitos, mas vamos aprofundar um pouquinho esse conceito. O texto do versículo 2 diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo. Vamos lá. Eleitos são aqueles escolhidos. A doutrina do pacto diz que Deus, antes de existir tempo, Ele, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, tornou decisões para salvar o homem no tempo. Esse é o que a gente chama de pacto da redenção. E nesse pacto, Ele tomou decisões a respeito dos seus eleitos.
Então, olha só, não estou dizendo antes de existir mundo, não. Antes de existir tempo, Deus já tinha escolhido você e já tinha decretado que você era filho dele. Antes. E lá na eternidade, ele já sabia, por isso a ideia da presciência. Na eternidade ele já sabia. Por quê? Porque ele próprio decretou. Não é assim um conhecimento. Ele vai fazer. Ele vai fazer pela vontade dele, ele vai fazer. Não, ele sabia porque ele decretou que você iria fazer. E isso que diz respeito à palavra presciência, né? E o texto continua nos dizendo que Deus, ele nos fez eleito para a nossa salvação, né? Ele nos fez eleito e foi por esses eleitos que Jesus morreu pagando o pecado. Ele nos fez eleito e esse Jesus morreu pagando o pecado de pessoas que deveriam ser santa. E o que significa essa palavra? Santificação. O texto continua, né? Segundo a presciência de Deus, em santificação. A santificação é um processo. Acho que a forma mais simples de eu explicar a santificação para vocês é usando uma ilustração. Pense comigo, uma grande escada. Na minha cidade é uma cidade imperial, tem escadas enormes, feitas por escravos. Minha cidade, o centro histórico é bem parecido com Ouro Preto. É uma cidade comum que os irmãos devem conhecer. Era a cidade da época do século XVIII, do ciclo do café, e tem uma escadaria grandona. Eu sempre, lá na cidade, eu falo com os irmãos sobre aquela escadaria. Mas imagina você uma grande escadaria, e lá na ponta da escada está Jesus. Estão imaginando comigo? Na ponta da escada está Jesus, e você tem que subir essa escada para se encontrar com Jesus lá. Cada degrau que você sobe, você se torna mais parecido com Jesus. Cada degrau que você sobe é um pecado que você abandona. Então você subiu o primeiro degrau, você abandonou o pecado da mentira, você não mente mais. E aí você subiu o primeiro degrau, você abandonou o pecado da ira, sabe? Você era um cara brigão, uma moça muito brigona, e aí você não briga nem mente mais. E você subiu o outro degrau e você abandonou um vício. Às vezes você fumava, às vezes bebia, e você abandonou esse vício. E aí você sobe o outro degrau, acontece um dia que alguém fala, está perdendo seu tempo, e aí você se ira com a pessoa. Aí você desce aquele degrauzinho da ira que você subiu. Mas aí o que você faz? Jesus está lá na ponta, você tem acesso a ele, você fala, Jesus, me perdoa. Você pede perdão a Jesus. E aí o texto que nós lemos aqui na nossa liturgia diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Correto? Tudo bem. Então você pediu perdão, você subiu a escadinha de novo, e você vai subindo, até o dia que você encontra com Jesus. Sabe o dia que nós vamos chegar lá e nos tornar semelhante a Jesus mesmo, por completo? Aí vai ser o dia que ele vir nos encontrar, que ele venha até nós. Que a gente não vai conseguir subir todo o degrau, ele vai vir até nós. E aí nós nos tornaremos semelhante a ele. Isso é um processo. Santificação é isso, é uma subida de escada. Santificação é um processo que você está passando todos os dias. Você ainda não é perfeito, você ainda não é perfeita, mas você ainda não é mais do que você era há 5 anos atrás, há 2 anos atrás, a semana passada. Mas você ainda vai melhorar muito, porque o padrão é Jesus Cristo. Tá bom? Você é melhor do que muitas pessoas que você conhece, mas o padrão não é aquela pessoa, tá? Você é um melhor marido do que alguns maridos que você conhece. Você é melhor filha, melhor filho, melhor esposa do que alguns que você conhece. Você é melhor pai do que alguns que você conhece. Você é melhor patrão, funcionário do que alguns que você conhece. Mas o padrão não é essas pessoas. O padrão é Jesus Cristo, o perfeito, aquele que não tem pecado. E você vai subindo, até chegar no Senhor Jesus e ser semelhante a Ele. O que te garante que você vai chegar lá? A pergunta que você pode estar se fazendo: quem me garante que eu vou conseguir subir a escada, João? O que te garante é a eleição que Deus fez antes da fundação do mundo, porque Ele te elegeu para que você fosse alguém que participasse de um povo zeloso e de boas obras. Ele te salvou para você ser santificado. Outra coisa, você tem uma força que te impulsiona a fazer o que é certo. Falávamos sobre isso pela manhã. Você tem uma força que te leva a agradar a Deus, a abandonar pecado. E essa força está aqui com E bem grande. Espírito, está aqui na nossa frase, em santificação do Espírito. É Deus que age em você, a fim de que você tome decisões para abandonar o pecado. Pensa comigo, às vezes é um pouco complicado entender isso, mas a santificação é isso.
Não é Deus fazendo para você, não. E é você fazendo sozinho. É Deus agindo em você e você se esforçando para abandonar o pecado. Por isso que nós não temos desculpa para pecar, falar a carne é fraca, porque nós temos Deus morando em nós e nos afastando do pecado, em santificação do Espírito. Continua a frase, versículo 2: para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Consultando o original desse texto, né, o texto na língua original, eu entendi que essa obediência aqui diz respeito diretamente à obediência do próprio Cristo, e que essa aspersão diz respeito ao derramar do seu sangue na cruz, que era um símbolo da prática de purificação do Antigo Testamento. Quando se tinha que purificar alguma coisa, pegava uma planta, molhava no sangue do cordeiro e borrifava sobre a coisa. Aquilo era um símbolo de purificação. O sangue de Cristo lá na cruz é o símbolo da aspersão, da purificação dos nossos pecados. Então essa obediência não é nossa, é a obediência de Cristo. A obediência de Cristo, ao se entregar na cruz, nos garante que fomos a nossa eleição, a nossa salvação e a nossa santificação aqui nesse mundo. É isso que Pedro está falando. Agora, o que isso tem a ver com os crentes que estavam ali no sofrimento? Que essa doutrina, dizer que nós fomos eleitos para ser santo aqui nesse mundo, vai fazer diferença na vida de pessoas que estão vivendo em meio de perseguições, de luta, de calúnia. O apóstolo Paulo nos ajuda a entender esse texto, quando ele fala aos Romanos capítulo 8, ele diz assim, os irmãos conhecem bem esse texto: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, sofrimento, luta, desprezo são coisas, e ele está falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou seja, o propósito da salvação, da eleição antes da fundação do mundo. Olha como que ele continua dizendo: porquanto os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que eles sejam primogênito entre muitos irmãos. Ele está dizendo aqui, todas as coisas, é quantos por cento? 100%. 100%. Então, só as coisas boas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Não, as coisas ruins também, né? Eu comecei falando sobre a teologia do coach, é porque tem teólogos coach aí falando que o sofrimento não é de Deus, que Deus não usa sofrimento, que Deus não tem controle sobre a maldade. Não, Deus usa, Ele é soberano até sobre o pecado que homens são responsáveis por fazer. Sabe aquelas coisas erradas que pessoas fazem contra você, que não agrada a Deus, que não deixa Deus feliz? Ele, apesar desse pecado, Ele transforma isso em bênção. É o que o texto diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E por que Ele nos predestinou? Para sermos conforme a imagem de Jesus. Jesus é o filho mais velho de muitos outros filhos. E aí, um texto bonito, né, que eu falei aqui no Natal, uma frase do C.S. Lewis, ele fala que o Filho de Deus se tornou homem para que o homem se tornasse filho de Deus. Então, Jesus veio para fazer você se tornar um filho dele. Mas para ser o quê? Um que vai seguir a carreira, né, dos irmãos de Jesus. O primogênito é Cristo, e vai vir vários irmãos adotivos, eu e você. E aí o texto fala, mas para ser o quê? Esses filhos vão ser o quê? Conforme a imagem do primogênito, santos. É para isso que Deus tem nos chamado nesse mundo. Então, entender que somos predestinados nos ajuda, entender que somos eleitos, salvos para a santificação nos ajuda a viver nesse mundo, sabendo que até as perseguições, até aquilo que as pessoas intentam contra nós, Deus está usando para a glória do nome dEle e para o teu crescimento e para a tua edificação. Mas nós precisamos realmente saber quem nós somos. Nós precisamos ter convicção que nós somos eleitos de Deus. Nós precisamos ter convicção que nós somos salvos. Nós precisamos ter noção de identidade. Se você é um salvo em Jesus, você vai entender que aquele fogo ardente das perseguições que estão vindo contra a sua vida, que aquele fogo ardente das doenças, das lutas, do desemprego que está vindo sobre a sua vida, aquelas calúnias, aquelas mentiras que estão falando sobre você, vão servir para o propósito de Deus na tua vida. Mas para isso você precisa entender quem você é. Os irmãos sabem que eu sou da roça. Os irmãos aqui me conhecem. Os irmãos sabem que eu adoro frango com quiabo. Eu não sei se eu já contei para os irmãos aqui que gostam de ouvir música caipira. Aquelas músicas que contam histórias. Eu acho interessante isso.
Uma dupla que eu gosto muito é Tião Carreiro e Pardinho. Acho interessante. Tem uma música que chama O Rei do Gado, conta a história de um homem que entra num barzinho para beber alguma coisa e é muito humilhado por uma pessoa que já estava lá. E durante a música eles vão contando, eles fazem aquele enredo bonito, né? Eles falam que esse homem fala que aquele rapaz que chegou não era digno de sentar naquela cadeira, porque ali era o lugar onde sentava o rei do café. Que ele era um homem fazendeiro que tinha um monte de café naquela região. E o viajante ouviu tudo que se tinha que falar e depois foi contar a história dele. E resumindo, ele disse assim: a cada pé de café desse homem eu coloco um boi na minha morada. E aí ele mostrou que o outro era o rei do café, mas ele era o rei do gado, mostrando que ele sabia quem ele era e mostrando a sua superioridade diante daquela situação, deixando até uma boa gorjeta do garçom. Essa história, meus irmãos, fala sobre identidade. Essa história da música do Tião Carreiro e Pardinho. Essa história fala sobre alguém que sabia quem era, não deixou os outros entristecer o seu coração ou humilhar, porque não sabia quem era. Por isso que eu digo para vocês, o fato de vocês saberem que vocês são filhos de Deus, vai ajudar a vocês ouvirem besteiras nesse mundo e entregarem na mão de Deus. Entregarem na mão de Deus. Sabe, não fazer reações pecaminosas, né? Por isso que o texto bíblico fala: ao Senhor irai-vos, mas não pequeis, deixais a ira na mão do Senhor, porque a ira dele é santa, a nossa é pecaminosa. Se você sabe quem você é, se você tem noção de identidade, você entende que aquela luta, aquela situação vai ser usada por Deus para a glória do nome dele e para a sua edificação, entendendo que no meio do sofrimento ele nunca vai te deixar sozinho. Você precisa saber quem você é. E a pergunta é: quem é você? Quem é você? Deixa eu te dizer quem você é. Você é um pecador redimido. Você foi eleito na eternidade. Agora Deus é seu Pai. Você está sendo santificado pelo Espírito. Tudo unicamente pelo amor de Deus ao enviar Jesus para derramar o seu precioso sangue na cruz e pagar o teu e o meu pecado. Essa é a identidade do cristão. Então, uma vez que você entende quem você é, você entende quem o seu Deus é, né? O Calvino começa as Institutas, né? A obra magna dele, né? Dizendo: o conhecimento de Deus faz o homem entender quem ele é, e o conhecimento do homem faz ele entender quem Deus é. Se você sabe que você é alguém que foi alcançado pela graça de Deus, você entende quão grande é o seu Deus. Aí as adversidades ficam pequenininhas diante da grandeza do seu Deus e diante da bênção que você entende que você alcançou como filho de Deus. Essa é a verdade, é maior do que qualquer problema. Diante de duras lutas, você precisa entender que você se lembrar sempre que você é um filho de Deus e não se abater diante da dificuldade. Sabe, você ainda não é perfeito, mas você é alguém que está sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo. Última frase do texto que nós lemos: graça e paz vos seja multiplicada. E eu entendo uma verdade aqui: você tem acesso à verdadeira paz. Você, dentre todos os seres humanos do mundo, dentre todos os grupos do mundo, somente os crentes têm acesso à verdadeira paz. Olha o que o texto diz: graça, esse termo na língua grega dá a ideia de alguém, de um escravo que recebe um presente da mão do seu senhor, sendo que ele não merecia aquilo, ele merecia era uma chicotada, era um castigo, mas aí o seu senhor o ama e entrega aquele presente na mão dele. E aí ele olha para o seu senhor com aquele olhar de: eu não mereço esse negócio, eu merecia era outra coisa, e aí se abraça com aquele presente. Isso é graça, é um favor que nós não merecemos e que é contrário àquilo que merecemos, né? Esses dias aí, a gente vê músicas aí, né? Cantando aí sobre aquilo que a gente merece: me restitui, eu quero de volta o que é meu. Gente, o que nós merecemos, o que é nós, é a nossa condenação eterna. E aí Deus, por graça, nos entrega o quê? A salvação. E aí o texto fala aqui: graça e paz vos seja multiplicada. Essa paz aqui é uma ausência total de perturbação. E isso muitas vezes no meio de situações adversas. Essa é a paz que está falando aqui. É uma paz que é invocada pelos crentes, porque só os crentes têm acesso a essa paz. E é uma paz que foi gerada pelo que Cristo fez. No início aqui, tudo isso que diz aqui que Jesus fez,
nos gerou paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, agora nós somos filhos. E a paz com Deus nos gerou a paz de Deus, que é aquela paz que excede todo entendimento. A paz de Deus, meus irmãos, somente os crentes têm. Sabe, no seu trabalho, quando todo mundo está lá perturbando, um espetando o outro, e você chega no lugar lá, o negócio fica mais tranquilo, e que as pessoas vêm pedir você para orar. Gente, quem é crente aqui sabe o que eu estou falando. De vez em quando alguém pede você para orar. Às vezes nem acredita em evangelho, não, mas tem uma certa mística que a tua oração é algo que vai trazer paz. E realmente traz. A sua presença no ambiente já traz paz. Por quê? Porque você recebeu a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que faz você ter paz em momentos que todo mundo está com tribulação. Os irmãos precisavam ver na greve dos caminhoneiros. Os irmãos participaram disso daqui. Mas eu estou dizendo lá na região que eu estava morando, gente, foi uma coisa de doido. As pessoas correndo no mercado porque estavam com medo de ficar sem comida. Gente fazendo fila nos postos de gasolina, que estava com medo de ficar sem gasolina. E aí eles chegaram para mim e falaram assim: você não vai correr no mercado? Não, gente, eu não tinha dinheiro para fazer estoque. Como é que vai fazer estoque? Eu não tinha dinheiro. Eu acho que eu até iria lá, né? Mas, gente, eu vi nos olhos de muitas pessoas de desespero de passar fome. Gente, os crentes têm a paz de Deus. O que Jesus falou? Os passarinhos não fazem colheita e ninguém passa fome. Os lírios não têm máquina de costura, não sabem tecer, mas nem Salomão se vestiu tão belamente como os lírios do campo. E vocês são mais importantes que os passarinhos, que as flores do campo? Vocês são. O Pai do céu vai cuidar de vocês. Isso é ter paz. Esse é o entendimento que nos traz a paz. Paulo aos Filipenses diz assim: não andeis ansioso por coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições. Nos momentos das nossas aflições, nós precisamos orar. Mas parece que crente não dá muito valor para a oração. Não é só aqui no Arpoador que as reuniões de oração são vazias. Gente, eu sou crente há 12 anos. Eu ainda não vi uma reunião de oração que passa de 20 pessoas. Não vi. Estou falando sério. Às vezes a gente não dá valor para a oração, gente. Fica dentro de casa lá vendo aquele jogo de futebol horrível que tem na quarta-feira, mas não vem para a igreja orar. Não vem. Gente, nas nossas aflições nós temos que vir para a igreja mesmo. Vem quarta-feira. Você está com dificuldade, vem quarta-feira orar. Então um grupo aqui orando. E orando muitas vezes por você que não vem. Aí o texto continua dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e mente em Cristo Jesus. Você sabe que a mente é o campo de batalha do diabo, né? Ele não pode nos jogar no chão com um golpe de judô, mas ele pode nos tentar a fim de rebentar a nossa mente, destruir a nossa mente e nos jogar no pecado. Então, a única coisa que vai guardar seu coração e sua mente é você crer que Deus está guardando você e colocando as suas aflições na oração e tendo a paz de Deus no seu coração. É a única coisa. Nós precisamos ter paz, semelhante a uma criança que entra no carro, coloca logo o cinto de segurança e não quer nem saber se o motorista sabe dirigir. Já parou para pensar? E muitas vezes nós adultos fazemos isso, né? Eu entro no carro do Ari, eu nem fico vendo se você está dirigindo direito. Eu confio que ele sabe dirigir. Confio. Por enquanto. Mas confio. Por quê? Conduzindo. Por que Deus, o supremo motorista do universo, iria fazer alguma coisa errada com a sua vida? Por quê? Tenha paz. Você tem acesso a essa paz. E o acesso que você tem a essa paz é no conhecimento que você tem de Deus na palavra e de você colocar suas petições na oração. É assim que nós temos acesso a essa paz. Uma pergunta que eu quero fazer para você bem séria nessa noite: quem está no controle da sua vida? Se for Jesus, olha, gente, não tem condição de vocês ficarem se desesperando arrancando cabelo, não. Se não for, eu vou te dar um conselho muito sério. Convida ele para ser o condutor da sua vida nessa noite. A oportunidade que você tem, para que você possa viver em paz nesse mundo. Se é Jesus que está no controle da sua vida, você é o melhor motorista de todo o universo. É quem vai te conduzir a vida para cumprir os propósitos de Deus, mesmo que passar por alguns buracos no percorrer da nossa vida, na nossa peregrinação nesse deserto. Saber que somos salvos é um presente, uma graça. E essa graça nos dá a verdadeira paz. Então você precisa confiar em Deus. Confiar que Deus está guardando você em momentos difíceis. Isso vai te dar paz.
Você olha assim, você não consegue entender qual vai ser o fim daquele episódio de sofrimento que você está passando. Gente, a última semana de férias, antes de eu sair das minhas férias, eu passei uma semana horrível, horrível. Se eu contar para os irmãos o que aconteceu naquela semana, vocês vão olhar para mim e falar: João, ficou doido não, né? Não fica mais não, João. Porque o que aconteceu naquela semana foi complicado. Coisas assim que eu olhei e falei: meu Deus, como que eu errei nisso daqui? E sabe, eu parei e tive que orar, graças a Deus. A vantagem de você ter crentes que moram na mesma casa, minha esposa me aconselhando, orando comigo. Vamos orar, vou pedir a Deus para dar tranquilidade. E aí a minha oração, eu falei: Senhor, eu não consigo enxergar como que eu vou chegar no final dessa semana, mas eu confio no Senhor, graças a Deus, passou aquela semana, e eu estou aqui glorificando a Deus. Assim vai ser na sua vida, isso sim é uma regra, tá? Eu não estou contando esse testemunho para dizer que vai acontecer conforme aconteceu na minha vida, não, estou dizendo que aconteceu na minha vida conforme está escrito na palavra, e o que está escrito na palavra é uma regra. Deus vai te levar até o final da semana escura da sua alma, da noite escura da sua alma, daquela luta que você acha não vai acabar. Eu não vou passar disso aqui. Meus irmãos, vida do crente é igual o relógio. Tem hora que o ponteiro está embaixo, tem hora que está em cima. Então vai passar, meu irmão. Vai passar, não vai ser assim sofrimento no resto da sua vida, não. E pensa numa coisa: Jesus está contigo, Ele não te abandona. Você não está sozinho nessa luta. Não está sozinho. Lá no finalzinho você vai entender o quanto você cresceu nesse processo, vai sair de lá glorificando o nome do Senhor. Esse é o consolo que as Escrituras nos traz. Concluindo, meus irmãos, diante dessas lições maravilhosas, você precisa se animar em Jesus. Sai daqui feliz hoje. Está bravo o negócio, está complicado, mas Jesus está cuidando de mim, sabe? Nas nossas lutas, nas nossas tristezas, sabe? Coisa que você para assim e fala: meu Deus, como isso aconteceu? Sabe? Quando a gente está dirigindo, cansado de passar naquele caminho, em um momento da vida a gente vai lá e esbarra o carro lá no lugar. Meu Deus, eu passo aqui a vida toda, sabe? É o mesmo lugar que eu vou todo dia, é a mesma comida que eu como todo dia, agora aconteceu um monte de coisa errada. Vai passar, meus irmãos. Vai, confie no Senhor Jesus, Ele está te guardando. Por quê? Porque nessa nossa caminhada neste mundo, nós não estamos desamparados. O Senhor Jesus está junto de nós. Que esse sermão tenha fortificado seu coração. Esse é o meu desejo, minha oração nessa noite. Que tenha te levado a ter convicções a respeito da graça que te alcançou. Que esse entendimento te traga paz para você viver nesse mundo, até que o Senhor Jesus volte. Até que Ele venha nos buscar e nos levar para novos céus e nova terra, o lugar onde habita a justiça, onde Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Que Deus nos abençoe. Amém.